Olá pessoal, aula de matemática com o professor Beto Lopes, correção das atividades da nossa última aula. Já recebi a devolutiva de muitos de vocês, tá? Quem não fez ainda essa devolutiva, certo? Deve fazer, tá certo? Quem já fez deve acompanhar essa aula, tá bom? Para analisar se você acertou todas as atividades. Se acertou todas, é excelente, parabéns. Quem acertou todas, mesmo assim, temos 3 atividades extras, tá certo? Pra gente trabalhar mais um pouco sobre esse conteúdo, tá certo? Quem não respondeu corretamente deve fazer corretamente e também responder essas 3 outras atividades, tá? E passar um feedback para mim. E quem respondeu apenas informou a opção correta, tá? Não fez o detalhamento, peço que faça, porque eu quero acompanhar esse detalhamento feito por vocês, tá bom? Para eu analisar, tá certo? Toda a passagem aí das atividades, tá certo? Então, a nossa primeira atividade pede para classificar essas funções, tá? Em afim, linear, constante ou identidade. Então, uma função do primeiro grau, certo? Ela pode ter essas classificações. E uma função do primeiro grau, ela tem essa representação, né? Ax mais b, que é a função afim, certo? No caso aqui, ou função do primeiro grau, porque o expoente aqui é igual a 1, tá certo? Então, essa primeira aqui, ó. F de x é 3 meio de x menos 5. Então, isso aqui é o A, isso aqui é o B. Então, tem o A e tem o B. Então, é uma função afim, tá? E tem a função afim. Item B. Só temos aqui o x. Mas, nesse caso, certo? É porque o A dá igual a 1. Então, é ax mais B. E o B é igual a 0. Como o B é 0, ó. Tá certo? B igual a 0. Aí não precisa aparecer aí, tá certo? Ficou só x. Então, é uma função afim, porque vai ter essa representação, tá certo? Como o b é igual a 0, toda função afim de b igual a 0 é função linear, tá certo? E nesse caso, além do b igual a 0, tá certo? O a é igual a 1 aqui, ó. Então, com a igual a 1 e b igual a 0, função identidade. Então, tem essas 3 classificações, tá? Item C. F de x igual a menos 3x, certo? Função afim, porque está aqui o a, e nesse caso o b é igual a 0, tá certo? Então, função afim. Função linear, porque b é igual a 0. Por que não é identidade? Porque o a não é igual a 1, tá bom? Próximo, item D. F de x igual a menos 5. Ó, não tem o ax. Por que não tem o ax? Porque o a é igual a 0 nesse caso aqui. A igual a 0. Então, vai ficar 0 vezes x, desapareceu isso aqui, ó. Tá certo? Então, é função afim. E como a é igual a 0, recebe a classificação de função constante, tá? E a próxima, essa aqui agora, item E, ó, 4 quintos de x, tá certo? E 15. Então, isso aqui, o ax, que é menos 4 quintos, isso aqui é o a, ó, tá certo? Esse é o a, x, e aqui é o b. Então, função afim. Essa aqui, nós temos f de x dá igual a menos x. Significa o quê? Que o b é igual a 0, tá certo? Então, é uma função afim e linear, porque b igual a 0 é linear. E assim terminamos, tá? A atividade 1. Vamos para a próxima atividade. Ó, esse retângulo aqui, né, está indicando o perímetro de um pentágono em função da medida, tá certo? Do seu lado. Então, nós temos aqui, ó, pentágono, então significa 5 lados. Então, nós temos a medida do lado e quanto mede o perímetro. Então, ó, quando aqui é 2, aqui é 10. Quando aqui é 4, aqui é 20, certo? Quando aqui é 5,5, aqui é 27,5. Então, o que a gente percebe? Que esse aqui, ó, é 5 vezes esse aqui, ó, sempre, ó, tá? Então, com isso, pede, ó, dado um pentágono regular de lado 13, qual vai ser o perímetro, tá certo?
Então, vai ser 13 vezes 5, 65, tá? Item B. Qual a forma a seguir permite calcular o perímetro, tá certo? É que vai relacionar aí, certo? Que vai relacionar a medida do lado com o seu perímetro. Então, o que nós já sabemos aqui? Ó? Que o perímetro, né, está dependendo, tá certo? Da medida do lado, e como é pentágono, é 5 vezes o lado. Então, P de L, em função de L, vai ser igual a 5 vezes L. Então, essa aqui, certo? Nós temos a relação para calcular, tá certo? O perímetro, tá bom? E assim terminamos a segunda atividade. Terceira, ó. Escreva uma função afim na forma f de x a x mais b para cada caso. Então, vejamos aqui, ó. A relação é essa, né? A x mais b. Nesse caso, o a é quanto? 3, ó. Então, coloquei no lugar do a 3. O b disse que é 10. No lugar do b aqui, eu coloquei 10. Então, ficou 3x mais 10, tá? Essa próxima aqui, ó. Tá? Nós temos que o f de menos 1 é 5 e o b é igual a 0. Então, o b é igual a 0, tá certo? Mas o f de x, certo? Quando x for menos 1, tá certo? Vai ser igual a 5. Então, o que vai ficar aqui? F de menos 1, que é o x, vai ser igual a A vezes o x, que é menos 1, mais 0, tá? Desenvolvendo isso aqui, eu vou encontrar, tá certo? Que o A dá igual a menos 5. Aí eu venho para cá, ó. O A é o que? Menos 5, tá? Menos 5. Então, menos 5x mais b. Quem é o b? 0, não precisa colocar, tá? Próximo agora, item C. O f de 2 é igual a 1 e o a dá igual a 1 sobre 4. Então, eu venho para cá, tá certo? O f de 2, tá certo? Sabemos que isso é igual a 1, tá? Então, o f de 2 vai ser igual, quem é o a? 1 quarto, certo? Do f de 2, que é o f de x, x é 2, mais b, certo? Resolvendo isso aqui, 2 vezes 1, 2, 2 sobre 4, mais b, isso disse que é igual a 1, igual a 1, tá certo? Isso aqui nós vamos ter que b vai ser igual a 1 menos 2 quartos. Subtrai isso aí, tá certo? E você vai encontrar que o b dá igual a 1 meio. Então, como vai ficar a nossa expressão aqui? Tá certo? F de x é igual, o a é 1 quarto, que já disse, de x, mais b, que nós encontramos que é 1 meio, tá? Encontramos que é igual a 1 meio. Próxima. F de 3 dá igual a 11 e b dá igual a 5, tá? Então, a gente vem aqui, o f de 3 dá igual a, o x é 3, certo? Mais 5, que diz que o b é igual a 5. Aí nós vamos ter aqui que 3a mais 5 dá igual a 11. Aí resolvendo isso aqui, 3a dá igual a 11 menos 5, 3a dá igual a 6. A dá igual a 6 dividido por 3, A igual a 2. Então, você vem para cá, certo? F de x, quem é o A? 2, 2x. Quem é o B? 5. Colocou aqui dentro, tá? E finalizou. Tá bom? Próximo aqui. F de 1 é 3 e F de 3 é igual a 5. Então, aqui, como nós não temos o valor do A nem do B, nós só temos em função de f, aí nós vamos trabalhar com um sistema de equação, tá bom? Mas é bem simples também, ó. F de x é a x mais b. Então, quando f, certo, de 1 for igual a 3, eu vou ter que f de 1 dá igual a vezes 1 mais b, tá? Aqui o que nós sabemos? A vezes 1a, né? A mais b, isso aqui disse que é igual a 3. Então, A mais B é igual a 3. Cheguei aqui. Agora aqui, quando f de 3 for 5, aí eu vou trabalhar com f de 3. F de 3 vai a 3 mais B. A vezes 3 é 3A. Então, 3A mais B, tá certo? Diz que é 5, igual a 5. Eu vou ter aqui um sistemazinho de equação, ó, tá certo? Vou desenvolver esse sistema aí, tá? Ao desenvolver,
eu vou encontrar que A dá igual a 1 e B dá igual a 2, tá? Então, o A é igual a 1 vezes, né, x mais B. Quem é o B? 2, tá aqui, tá certo? A próxima aqui, f de menos 2 é igual a 7 e f de 0 é igual a 3. Então, eu vou trabalhar aqui com f de menos 2, vai dar A menos 2 mais B, eu vou chegar em menos 2A mais B igual a 7. E o f de 0 igual a 3. F de 0, aqui vai dar A0 mais B. Aqui eu cheguei que B é igual a 3, por isso que B é igual a 3. Como B é igual a 3, para encontrar o valor de A, basta substituir no lugar de B 3, desenvolve isso aí, e você vai encontrar que o A é menos 2. Aí você vem para cá, certo? O A menos 2x mais B. E assim terminamos a terceira atividade, tá? A próxima fala o seguinte, ó. Uma pizzaria oferece serviço de entrega e cobra por isso uma taxa fixa de R$2 mais 80 centavos por quilômetro rodado no trajeto entre o estabelecimento e o local da entrega, tá? Então, o local da entrega, a distância vai influenciar, nesse caso, no valor da taxa, tá bom? Então, pede o seguinte, ó. Qual será o valor da taxa se o local da entrega for 13 km da pizzaria? E se o local for a 8,5? Então, o que nós sabemos? Aqui, ó, vamos representar em forma de uma função afim, ó, tá certo? Ax mais b, tá certo? Esse b é uma taxa fixa que cobra, eu já disse que é uma taxa fixa, ó, de R$2, tá certo? Tá? Esse é 0,8, tá certo? É o valor por cada quilômetro rodado. E o A aqui, tá certo? Depende, certo, da distância, vai representar a distância. Como ele quer saber em 13 km rodada, aí no lugar do A eu vou colocar 13, tá certo? Vezes 0,8 mais 2. Resolvendo isso aqui deu 12,4, tá certo? Reais. E se for 8,5, eu vou substituir, certo? 8,5 aqui no A. Isso aqui é fixo, isso aqui é o valor do quilômetro. Desenvolvendo deu 8,8, tá? Item B. Escreva uma função que permita calcular o valor T da taxa de entrega, certo? Em reais, em função da distância percorrida em quilômetros. Então, o que nós sabemos? Essa taxa, né, depende da distância, que vai ser igual a 0,8, que é o valor, tá certo? Que é o valor por quilômetro, por cada quilômetro rodado, vezes a distância, vai depender da distância, mais 2, que é o valor fixo. E aqui você tem uma relação que você pode, certo, calcular para toda e qualquer distância rodada, ok? Próxima. Uma atividade, né, do Enem 2018, esse assunto a gente cai no Enem, tá? Tá falando aí o seguinte, ó, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de teste até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, aqui está o combustível, tá certo? Certo? Na vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, na horizontal. Então, aqui é a distância. Então, com esse gráfico, com essas informações, pede a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Então, com essas informações, é possível a gente, matematicamente, certo, comprovar, tá certo, essa expressão algébrica. Então vamos fazer o seguinte, vamos observar logo o seguinte, tem esses pontos aqui, ó, tá? Que cada ponto desse se relaciona, tá certo? A medida que em x, que é a distância percorrida, e o valor em y, que é o consumo de combustível. Então,
Para a gente resolver isso aqui, tá? Você pode pegar dois pontos quaisquer. Pode ser esse, pode ser esse. Você pega dois pontos e você vai estudar aí, tá certo? Essa variação de x e de y, tá? Então, vou fazer o seguinte, aqui, ó, acompanhe comigo. Trouxe para cá. Eu peguei aqui, ó, dois pontos. Quando a distância era 200 quilômetro, certo? E o consumo estava em 30. E depois, certo? 400 quilômetros, tá certo? E o combustível estava em 10 litros. Então, quando tinha percorrido 200 quilômetros, tá certo? Tinha 30 litros de combustível, certo? Quando percorreu 400, tinha 10 litros de combustível. Com isso, eu posso descobrir o valor do A e do B, tá certo? O valor do A é exatamente a variação do x pela variação do y. Eu vou chamar x2 o final e o 1 o inicial. Então, aqui no combustível, aqui, ó, tá certo? O 2 aqui, quando o y2 estava 10, certo? O y1 estava 30, certo? Tinha 30 litros ainda. Então, 10 menos 30 menos 20, certo? E a distância percorrida aqui foi 400, aqui foi 200. 400 menos 200 fica 200. Isso aqui eu cancelo 0 com esse 0. Eu vou simplificar aqui por 2 e por 2, vai dar menos 1 sobre 10. Isso aqui é o valor do A, tá certo? E o valor do B, vamos pegar, certo, um ponto aqui, tá certo? Eu peguei esse, mas pode ser qualquer um outro ponto, certo? E substituir o valor do A. Então aqui, ó, eu consumo 30, certo? Certo? Tinha esse combustível aí, essa quantidade 30, dá igual a, ó, quem é o A? 1 sobre 10, AX mais B, tá certo? Nós vamos descobrir, certo? E esse aqui era a distância percorrida, tá certo? Aí eu vou desenvolver isso aqui, tá certo? Eu vou desenvolver isso aqui, eu vou ter que isso aqui, ó, você simplificando isso aqui, certo? Corta esse 0 com esse 0, tá certo? Ficou menos 20. Menos 20 mais B dá igual a 30. Aí B dá igual a 30, esse menos 20 vai para lá mais 20, 50. Então, o B dá igual a 50. Com isso, você vem aqui, ó, a expressão, certo? A função afim é essa, ó, x mais B. Quem é o A? Menos 1 sobre 10. Mais quem é o B? 50. E você encontrou essa representação, tá, pessoal? Então, eu preciso desse detalhamento. Você não deve colocar só a resposta final. Eu quero saber como você chegou aí. Tudo bem? E agora, pessoal, estou indicando aqui 3 atividades extras. Ó. Atividade extra 1, atividade extra 2 e atividade extra 3, tá? Peço que cada um, certo, possa responder. Por causa dessa 3, aqui tá, essa parte em vermelho não quer dizer que é a resposta, tá, pessoal? Não quer dizer. Faça a resposta, tá certo? Para ver se realmente é essa, tá? De modo que cada um precisa responder e precisa fazer com esse detalhamento. Tudo bem? Qualquer dúvida, pode entrar em contato sim. Um forte abraço e até nossa próxima aula.